que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo... Então, esse momento, esse terceiro momento da Pixar, né, é marcado por uma questão da saúde. Boa noite, pessoal. Começando mais um Clube dos Quatro e hoje adivinha sobre o que a gente vai falar? Alguém aí tem um palpite? Bruno, Pílio? Mais um filme do Oscar, dessa vez falando sobre Frankenstein, do Guilherme Del Toro, lançado diretamente para a Netflix e que figura entre uma das indicações do Oscar e uma das indicações mais odiadas do Oscar até aqui, né? Talvez disputando aí, acho que disputando com ninguém, né? Deve estar isoladamente lá embaixo. Então, vamos falar aqui hoje sobre esse filme. Eu tô aqui com mais um convidado especial, que já é figura carimbada aqui com a gente, João Vitor Caverna. Boa noite, João. Tá mudo? João está silenciado, ele... agora acho que agora sim. Tava ativo e ele desativou. Vai lá, João. Boa noite, gente. Boa noite, Bruno, Eupídio e Hugo. Boa noite aí pra todo mundo que tá vendo a gente ou ouvindo. Espero que vocês gostem aí do bate-papo desse filme excelente, né, do ano passado. É isso aí, é isso aí. A dica de que João gostou tá aí no fundo de tela dele, né? Boa noite também a Bruno, que tá direto lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Hugo. Boa noite, Eupídio. Boa noite, Caverna e todos que estão assistindo a gente por aqui, tá? Eu não acho um filme horrível, não. Acho que foi um problema de distribuição, né? Lançaram na Netflix, mas deveria ter saído na Disney com classificação livre e não recomendado para maiores de 12 anos. É isso aí. É isso aí. Então tá aí a dica do Bruno para os próximos filmes sobre o Frankenstein sobre a Netflix. Eupídio Rocha, direto de Montes Claros. Boa noite. Já entra com aquela introdução que só você sabe fazer. Boa noite, coleguinhas. Boa noite, Hugo. Boa noite, João. Boa noite, Bruno. Boa noite, bom dia, boa tarde àqueles que nos verão depois, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, divulgue aqui o Clube dos Quatro, consulte o Clube do Filme e nos acompanhe. Nós também estamos no Instagram, me parece, então acho que estamos também. Então é isso aí, vamos lá. Frankenstein, dirigido por Guilherme Del Toro. Bom, é a adaptação do romance gótico da Mary Shelley, né? Dirigido, roteirizado, produzido por Del Toro, um dos seus projetos de paixão, aquele filme que ele sempre sonhou em fazer, que discute essa questão dos monstros e da monstruosidade que está na base do cinema do Del Toro, de uma maneira ou de outra, né? É uma produção da Netflix, que liberou a grana e lançou o filme naquela semaninha, nos seus 10 dias, que tem que ficar lá em alguns cinemas selecionados, os cinemas da Netflix também, né? E depois foi para o streaming e aí se tornou um dos mais assistidos, como tradicionalmente acontece na Netflix, né? É um romance que discute a questão da criação e a ideia do homem querendo ser Deus, imitar Deus e as consequências disso. Frankenstein é o doutor Frankenstein. O monstro é o monstro. Muitas pessoas até hoje confundem, né? Como se Frankenstein fosse o nome do monstro. Não, ele é o monstro. Frankenstein é o cientista interpretado pelo Oscar Isaac, que faz o doutor, né? E o monstro Frankenstein é interpretado pelo Jacob Elord, né? Que quando ele não está correndo pelas montanhas uivantes, pelos ventos uivantes, quando ele não está tomando banho na banheira, ele está fazendo o monstro de Frankenstein, né? E quer falar do livro? O livro não precisa falar, é um dos clássicos absolutos, é um dos temas mais abordados no cinema, devem ter N filmes de Frankenstein aí, tanto adaptações mais ligadas ao livro, quanto metáforas e outras abordagens. É um tema muito presente em trabalhos, seguramente, mestrado e doutorado, tanto de letras, literatura, até física, química, biologia, né? E é uma ideia que está na cabeça de todos nós. Guilherme Del Toro é o diretor, nasceu no dia 9 de outubro de 1964, vai aí preparando para fazer os seus 62 anos, né? Ele estudou cinematografia na Universidade de Guadalajara, no México, tornou-se designer de efeitos visuais e maquiagem, gosta de efeitos práticos, defende efeitos práticos, né? E partiu para o cinema. A obra do Guilherme Del Toro, né,
mescla a fantasia, o horror, o folclore e as emoções que ele desperta no espectador. Tem uma ideia de um subtexto político, principalmente nos filmes, que tem essa pegada com a latinidade, sejam mexicanos ou espanhóis, né? No caso, a Guerra Civil Espanhola, que aparece em algumas obras do Del Toro, e ele cria esses mundos de visual arrebatador, que explora a identidade, a diferença, o preconceito, a aceitação da diferença, né? A empatia que ele consegue fazer com que a gente tenha em relação aos personagens, geralmente em relação aos monstros, né? Existe aí uma ideia de medo e simpatia, empatia que se cria com essas criaturas horríveis, que não são tão horríveis, porque a gente sabe que nesses filmes, normalmente, o monstro não é aquele que parece monstro, né? Isso aí é algo velho no cinema, inclusive. Tem muitos efeitos práticos, Del Toro é um dos defensores do cinema, embora ele trabalhe na Netflix, mas a Netflix é o que libera a grana para ele poder fazer os filmes dele, né? Ele já fez o Pinóquio para a Netflix, tem o Frankenstein agora, e provavelmente o que vier pela frente ele vai encarar na Netflix. Eu gosto do cinema do Del Toro, é um cinema de estranhamento, de fantasia, de horror, que eu assisti a alguns filmes dele. Particularmente, eu acho que o melhor filme dele é O Labirinto do Fauno, que é, assim, obra fantástica. Tem 2 adaptações de quadrinhos que eu gosto muito também, que é o Blade 2 e o Hellboy 1 e 2. E tem filmes que realmente eu acho que não funcionam, igual Colina Escarlate, A Forma da Água, que foi o filme com o qual ele ganhou 4 Oscars. Tem o Beco do Pesadelo, que é uma refilmagem um tanto quanto catastrófica do original lá dos anos 40, né? E aí ele vem agora com esse Frankenstein, que é um filme que tem despertado polêmica, que eu acho que poucas pessoas esperavam que ele acabasse entrando no Oscar, talvez pelas qualidades técnicas, né? Aqueles famosos Oscars técnicos de figurino, maquiagem, montagem, trilha sonora, efeitos, etc, etc. E ele acabou entrando por esses prêmios e também passando aí na categoria dos indicados ao melhor filme, né? Talvez a cota da Netflix, né? Igual a gente tem a cota do Blockbuster, que no caso é o Fórmula 1, Fórmula 1. da Netflix, que no caso é o Frankenstein, né? Então, tem a cota da Disney nas animações, então por que não vai ter a cota da Netflix, né? Então, mas é um filme legal, bonzinho, talvez fosse a melhor definição do filme. Eu passo para vocês, porque... Eu quero saber se essa é a mesma opinião do nosso querido convidado João Vitor. Vou começar com ele agora, Bruno. Porque... Não vou antecipar. Fala aí o que é que você acha do filme, João Vitor. Olha, eu acho que talvez seja a segunda nota mais baixa que eu agreguei no site do Clube do Filme em questão de crítica. Só não tá tão abaixo quanto a animação do Senhor dos Anéis. Então isso já é um indicativo, né? O fundo aqui é um indicativo do que eu sentia com esse filme. Se eu for dar uma impressão, sendo muito direto, né? Falando primeiro do Del Toro como um todo, eu sou igual ao Elpidio, eu sou entusiasta do Del Toro. Eu gosto muito da estética porque ele tem essa estética fantasiosa muito sedutora, né? Ele trabalha com os elementos do gótico que você é convencido por aquilo, por ter esse elemento dos efeitos práticos, que é uma coisa que o cinema vem abandonando cada vez mais. O Del Toro ainda, né, tem uma manutenção muito presente disso em seus filmes, e é uma coisa para ser valorizada, mesmo em filmes filmes que não têm a maior qualidade de todas, não tem o melhor roteiro, é algo que a gente tem que valorizar. E para mim é o que tem de melhor qualidade em Frankenstein em questão de apelo visual. O visual do filme é espetacular, porque a gente tá tendo ali o elemento gótico, né? Esse gótico super presente que a gente não vê o tempo todo, e ele ter esse apelo ao não realismo, né? Ele realmente trabalhar com cenários mais caricatos, mais distantes do que a gente associa, né, ao real. Então você tem proporções absurdas, você tem distorções absurdas, você tem esse elemento do horror muito literato, né, que a gente associa ali àquela época de ouro dos filmes de terror, ou a época de ouro da própria literatura, a gente pegar ali a literatura pulp, pegar na época do Lovecraft, de um Poe, que isso salta aos nossos olhos o tempo inteiro. Essa é a única coisa boa, público, que eu tenho para falar do filme, tá? Porque agora eu venho, né, já vou jogar, se a nova geração que tá ouvindo isso aqui vier me dar hate, fica à vontade, eu estou feliz com isso, porque esse é um filme feito pra galera
que tem tela secundária. Eu consigo assistir Frankenstein facilmente lavando a louça sem olhar um respingo na tela. Por quê? Porque o texto chega assim, gente, desculpa mesmo, mas o texto é bobo, me irritou ele ter que ficar, por exemplo, toda hora ter que ficar falando metáfora. Olha, não seja igual Ícaro, não voe perto demais do céu. Porra, a gente é burro, será que não é? A gente não tem a capacidade de entender. Olha, talvez você se torne um monstro, Frankenstein, como o Elpidio pontuou, né? Esse lema que o Del Toro trabalha na sua carreira, ele fala disso na Forma d'Água, ele vai falar disso no Labirinto do Fauno, ele vai falar disso em quase todo filme. O monstrinho não é o verdadeiro monstro da coisa. Só que aí no Frankenstein ele tem que deixar isso óbvio, ele tem que expressar para mim essa metáfora que a Mary Shelley está trabalhando no livro. É muito problemático, porque o texto é muito expositivo. E aí isso foi me consumindo, gente, porque é sério, dava pra eu assistir o filme jogando alguma coisa no celular, numa ligação, lavando a louça. É uma coisa que a gente sente muito nessas produções contemporâneas, né? Pra trabalhar com o público. Sim. Eu me pergunto, só pra fazer um adendo aqui, eu anotei uma cena que é quando ele dá um tiro em Elizabeth, e aí meio que já mostra que ele, ali já nem é tão sutil, mas já mostra que, na verdade, o monstro é o Victor, né? O verdadeiro monstro é o Victor. E aí o monstro chega o diretor, Guilherme Del Toro faz questão de botar o monstro falando, você é que é o verdadeiro monstro aqui. Então, assim, sem nenhuma sutileza, né? Acho que ilustra muito bem o que você tá falando. O irmão dele faz essa exposição depois, lá na hora que o monstro foge. É o irmão. Desculpa, é o irmão. Não, o monstro fala isso também, mas o irmão depois entra pra reforçar o argumento. Eu tenho medo de você, não é? Ele fala uma coisa assim. Eu tenho medo de você. E o que me incomoda é que, assim, gente, né, quando eu fui com a expectativa em torno do filme, pensando na questão do Del Toro, eu gosto muito do Frankenstein enquanto literatura, enquanto livro, porque é um marco fundamental, fundador da ficção científica moderna, né? É o livro que muita galera alcunha como que fundou a ficção científica, é responsável pela retomada do gótico, né, pela ascensão do gênero gótico, dessa estética do gótico novamente na literatura. E aí vem no outro ponto, que é quando você tem uma moralização muito óbvia no filme, que é a criatura é do bem, a criatura ela tá dentro de uma moral boa, positiva, apesar de cometer erros no filme, e o Frankenstein é o monstro, ele é o que vai se tornar vilão. No livro, a gente já é estabelecido que não há uma moral positiva para nenhum dos lados. Chega um momento que você empatiza com a criatura e chega no momento do livro que você para de empatizar com a criatura. Você fala, aqui você passou da linha, aqui desandou pro lado da criatura. Ela tá cometendo crimes que não tem mais como você justificar. E o Frankenstein entra na mesma linha. Você fala, porra, você começa empatizando, se desempatiza, empatiza com ele de novo ao livro, e o livro anda em torno desse tom de cinza. E no filme, não. Você tem que redimir a criatura, você tem que redimir o Frankenstein. Ambos são redimidos na narrativa do filme. Aí, nessa hora, eu já tava saltando do sofá, eu já tava surtado já, falando, não é possível que eu tô assistindo isso. Gente, desculpa o calor do momento, eu realmente fiquei muito irritado vendo esse filme, porque foi se somando esses fatores. E deixando bem claro, né, falei que não tinha mais o que elogiar, dá pra passar um pano pro J.K. Bellord. Eu consigo passar um pano. Ainda mais por um cara que eu associo a Barraca do Beijo. Um cara que eu associava a Barraca do Beijo, gente. Esse era o currículo dele. Era Barraca do Beijo. Então, assim, que bom que ele fez esse papel, ele mostrar que ele tem essa versatilidade. Não sei como que ele tá no Morro dos Ventos Uivantes. Talvez eu não queira saber como ele está no Morro dos Ventos Uivantes. Não sei se eu vou ter essa paciência. E o resto do elenco tem Mia Goth. Já não, né? Não é um sintoma muito bom. Não sei, né? Não vou entrar nesses méritos. O Oscar Isaac só vem me decepcionando também. Faz muito tempo que eu não consigo lembrar de um papel dele que eu bata a palma. Talvez o melhor papel dele é porque ele morre, que é em Duna. Desculpa spoiler, mas Oscar Isaac tá em Duna e ele... Eu acho Ex Machina, hein? Fala aí, Bruno. Mas você tá... Não, eu dei de Inside Llewyn Davis, dos Coen, que nem é filmão, mas ele sustenta. Ele sustenta, também, né? Também. É porque é igual, o meu marco, o meu ódio com ele vem desde da franquia Star Wars e dele no Cavaleiro da Lua, a série da Marvel, que uma das coisas mais medíocres que a Marvel deve ter feito. Não deu para assistir mais de 2 episódios.
Então, assim, da Marvel medíocre, quase tudo. nossa, aquilo ali, assim, pra ela ser considerada ruim, dentro dos ruins, Eupides, tem que imaginar o quão ruim é, sabe? Dentro de uma coisa que já é muito ruim. Então, assim, é um filme que veio com um saldo muito negativo, primeiro pela expectativa em torno do Del Toro, como eu disse, porque é um diretor que eu tenho apreciação, né? Ele tem uma série na Netflix muito boa, que eu acho que é o Gabinete das Coisas Estranhas, eu não lembro qual que é a tradução literal, mas ele tem... Gabinete de alguma coisa, coisas não sei Isso, o que ele adapta cada episódio a um conto de horror, né? Ele até brinca com outros diretores que participaram da direção dos episódios, que é legal ali, uma experimentação de narrativa em cada episódio muito interessante. Você se diverte muito. E com filmes que estão dentro do imaginário popular como um todo. Todo mundo vai passar por alguém recomendar o Labirinto do Fauno para ser assistido, porque, porra, conto de fada, cenas com violência, tem a questão da Guerra Civil Espanhola. E chega no Frankenstein, que ele tá tanto tempo falando que quer fazer isso, com tanta paixão, recebeu o dinheiro, você vai lá e fala, pô, vai vir um saldo, né? E aí o saldo não me entregou. Então, foi... Não é ruim, é uma brochada, gente. É uma brochada daquela boa, assim. Você sai triste, você sai... Uma decepção, né? Uma decepção, desapontado, sabe? Porque eu acho que essa sensação, inclusive, é pior do que ver algo que você já sabe que é ruim. Porque você já chega lá falando, vai ser ruim, ponto. E aí é ruim e você, ok, já sabia que ia ser ruim. E aqui você... Na tua perspectiva, era um filme que tinha tudo pra ser bom, não é, João Vitor? Pelo diretor, por ser Frankenstein. Exato, porque, e aí... cara, o livro tá ali, Hugo, a gente tem a fonte. A gente tem a fonte. O texto, os debates, as metáforas, o que a obra quer nos transmitir tá ali, o tema. Você não precisa ser ipsis literis e seguir literalmente o livro, você não precisa ser totalmente fiel. Mas o tema, né, o que a obra quer te tratar, quer passar como mensagem, quer debater, tá ali. O filme você pega pode até, isso e deixa... Você pode até atualizar, né, a obra para o contexto atual. Assim, realmente, não é o que mais me irrita, não é a questão da adaptação, né, de ter tantas diferenças em relação ao livro. Embora é complicado, porque eu acho que é meio inevitável você ficar fazendo essas comparações. Mas tem algumas coisas que eu até acho interessante ali, do que ele faz de adaptação. Mas a maioria das coisas, cara, essa coisa do tirar o cinzento dos dois, por exemplo, eu não vou dar spoiler do livro, mas, enfim, tem algumas atitudes de Victor Frankenstein que, na verdade, algumas atitudes do monstro em relação a Victor Frankenstein, que você olha assim e fala, você começa a sentir empatia por Victor, e a criatura é terrível, até o momento que a criatura começa a explicar, e no filme ele fala isso de forma muito rápida, a explicação, quando o encontro entre os dois, não é? E eu acho que do livro, isso é, para mim, eu acho que, não sei se para todo mundo, mas é o grande brilho do livro, é o encontro entre os dois. É quando ele começa a contar toda a história do que a criatura veio, como a criatura chegou na concepção que ele tem do ser humano. E, no fundo, o livro vai para essa questão, né? Concepção do ser humano, a natureza do ser humano, ao longo de todo o século. Mas qual é a atualização que ele faz aqui em relação a isso? Qual é o comentário? O que é que ele explora daquele contexto da temática principal do livro para trazer para o debate de hoje? Nada. Nada. É frouxo. Mas, né? Até aí, beleza. Exato. Até agora, a questão da exposição e de ser um filme que dá para assistir vendo outra tela, e eu concordo 100% com isso. Isso, para mim, é o pior do filme. E eu já queria trazer, Bruno... Esse elemento eu gostaria de terrível com você. Até desculpa te interromper, mas para deixar bem claro, tranquilo. Esse, para mim, é o pior ponto do filme, de longe. É isso que me desgastou, porque todos os outros pontos ficam mais desgastados. Você fica mais exausto daquilo, sabe? E talvez eu não concordar. Não, e talvez eu não tenha tanto... talvez eu não sinta o mesmo nível de decepção no filme, porque eu assisti esse filme hoje, então eu já assisti esse filme com a negativa em torno dele, com as pessoas falando mal, que já fui com a expectativa muito baixa, muito. E aí eu não decepcionei. Mesmo sendo Del Toro... Né?
Del Toro já me decepcionou antes, então também não estava esperando muita coisa dele. Mas eu acho que é por isso que eu talvez não desgoste tanto do filme quanto você, mas os problemas que você apontou, eu concordo com todos eles. Então passar aqui para... Não, pode falar, tranquilo. Última observação só. Todo mundo que elogiou esse filme pra mim, que chegou e falou que esse filme era sensacional, todas elas, coincidentemente, talvez sofram com TDAH. Só pra deixar a sugestão. Todos que elogiaram o filme. Não, mas eu vou encontrar 3 que tem TDAH e odiaram o filme também facilmente. Ainda bem, né? Ainda bem. Cara, enfim. Não, eu fui ver aqui o Letterboxd, meus amigos do Letterboxd, e tem muita gente que gostou, achei que tinha menos gente. Vai falar, Bruno, vai lá. Não, aí é mais uma anedota, né? O Caverna falou que é o filme para você assistir lavando a louça. Deu vontade de pegar no celular vendo esse filme. Parece que o filme me convida a pegar o meu celular, entendeu? É uma coisa muito estranha. Não cair nessa tentação, até porque, assim, enfim, não é a experiência que eu quero ter com o filme. Mas uma louça. Deu vontade de lavar uma louça. Não, mas enfim. A minha relação com o Guilherme Del Toro, ela é um pouco mais ambígua, né? Eu acho que vocês assumiram mais um certo entusiasmo. Eu já tinha visto alguns filmes dele, até... Ele foi júri de Cannes, né, em 2019, então eu comecei a ter um apreço muito mais pela pessoa. Por quê? Ele foi uma pessoa que falou muito bem de Bacurau e deu uma certa visibilidade para filmes que fujam ali do eixo Estados Unidos e Europa, né? Então ele é um propagador do cinema internacional como um todo, assim como faz o Spike Lee e o Quentin Tarantino. Então eu falei, se ele tá olhando pra gente como Brasil, eu vou apadrinhar o Guilherme Del Toro e falar, ele é muito foda e isso ia ser muito cool. E também tem uma própria estigma que ele criou em torno dele, que é justamente essa questão dos efeitos práticos, né? Ele falou que ele criou uma escola de maquiagem porque ele estava insatisfeito com o nível de efeitos práticos voltados para a maquiagem em Hollywood. Ele se dedicou a isso, investiu dinheiro e trabalho nisso, e aí chegou um ponto que ele falou, pronto, agora a Hollywood alcançou o nível de efeitos práticos em maquiagem que eu queria que alcançasse, ou seja, eu elevei o padrão de Hollywood. Aí eu falei, caraca, esse cara tem que sustentar. Eu já tinha assistido o Hellboy e A Forma da Água, mas aí eu fui começar a assistir os outros filmes dele, porque lá para 2019 eu não tinha visto Labirinto do Fauno, enfim. Eu lembro. Claramente isso é real. De fato, essa questão que do efeitos práticos são o principal ponto do filme, e isso contribui com uma atmosfera de alguma maneira, mas eu acho que assim, essa questão do apelo estético do Guilherme Del Toro, ele sempre está no campo mais, justamente por causa dos efeitos práticos, no campo mais material, e não de fato de encenação, como que isso é encenado. Então eu acho que acaba se situando sempre num campo material. Mas por que eu acho que o Labirinto do Fauno é até uma exceção e funciona melhor? Porque eu gosto muito como ele utiliza a fantasia como uma escapista, como um escapismo infantil para um mundo cheio de desgraça, que é justamente ali dentro da tragédia. Isso faz para mim um filme verdadeiro sombrio, porque você vê uma ingenuidade de uma criança desnudada numa situação de tragédia, isso é sombrio. E aí vai para um outro lado sobre o Guilherme Del Toro. Ele se acha um cara muito sombrio, mas ele não é. Nisso de querer acompanhar ele, ter apadrinhado, como eu falei, eu comecei a assistir entrevistas dele. E ele sempre foi um cara que levantava sempre a bola. Não, eu vou defender meu corte final, nossa, isso é redundante, corte final até o fim, para lançar esse corte. Ele falou que muitas vezes produtores queriam boicotar ele, porque achou o filme sombrio demais, e ele defendeu a presença de certas cenas que chocariam o público. E eu falei, que cenas são essas? O Guilherme Del Toro nunca foi um cara sombrio. Não tem uma cena de revirar os olhos ou algo nesse sentido. Eu acho que ele sempre situou um horror de fato, mas muito mais a fantasia situada até dentro de uma questão sensorial infanto-juvenil, né? Eu acho que eu posso colocar dessa forma. Não é um filme chocante, monstruoso, sombrio. Mas, logicamente, que, como eu falei, ele consegue explorar isso de uma maneira interessante, até porque ele é um cara que também gosta do universo do horror e até pelas histórias que ele escolhe adaptar, enfim. E aí a gente chega em Frankenstein, e eu também vou ter que levantar um argumento do Caverna, que foi sobre toda a questão semântica está na obra. De fato, essa questão da criação, enfim. Mas o que eu acho é que ele é um pouco justamente apelativo para a gente tentar fazer entender. E eu acho que isso é um ponto que está todo mundo concordando. Nessa maneira como ele humaniza demais a criatura, e isso já está sendo dito pelo pessoal na internet, como ele faz em A Forma da Água, como provavelmente ele faz em alguns outros, né? Hellboy é uma pegada diferente, porque Hellboy
tem toda a questão de ser, ele de fato é um herói, porque é um filme que vai seguir nesse padrão de narrativa do filme de herói de alguma maneira. Mas eu acho que assim, tem filmes muito mais antigos que se baseiam na obra de Frankenstein, como falou, basicamente ele deu a base para toda a ficção científica moderna, que vão falar sobre essa questão do criador e da criação. Também você pode até encarar isso sob uma perspectiva mística, né? A criação, Deus e o homem, você pode encarar dessa forma. Mas, por exemplo, se eu pensar um filme do Rambo, para mim ele consegue se aprofundar muito mais nessa questão da semântica da criação e criatura, né? Por exemplo, o professor lá que criou esse super soldado, que também tem os seus momentos que extrapola seus limites, né? Matando as pessoas, enfim, e criou para ser um super soldado. Eu acho que a narrativa de Frankenstein, ela está presente em diversas cinematografias diferentes, ela transcende um pouco essa questão do gênero do horror. E aí você pega justamente Frankenstein, um filme que já teve várias adaptações. A maioria delas, eu acho que ela conseguiu passar essa questão moral de uma maneira muito bem feita, mas nunca peguei para assistir um filme que eu gostasse completamente dela por uma questão também de estética, né? Um filme bem encenado e tudo. Era sempre uma experiência meio difusa, né? Ver algumas qualidades aqui, outras ali, mas nunca uma experiência que eu falo, caramba, amei esse filme de Frankenstein. Tanto do de 1912, o do Universal, do Estúdio Hammer. Eu acho que Frankenstein precisava de uma obra muito bem adaptada. E aí, quando o Del Toro fala que o sonho dele é fazer essa obra, e existe uma expectativa não somente dele, do público dele, mas de toda uma galera que se interessou, como eu falei, né, pelas discussões que Frankenstein traz, eu acho que assim, ele coloca isso num produto infantil, apelativo, redundante, que não agrada. E não é como se, por exemplo, na primeira meia hora de filme, você já sacasse que o filme seria uma completa desgraça. Porque, de fato, a entrada do Frankenstein, assim, tá provocando muita coisa interessante. Pelo menos como que a criatura vai ser encarada, a questão da maquiagem, efeito prático, como que ela vai ser apresentada pra gente. Em todos os sentidos. Porque também tem essa limitação dos Frankenstein antigo de, tem que ser um cara brucutu, com uma costura na cabeça, porque era a forma que eles tinham para ensinar Frankenstein. Tipo o Hulk do Eric Bana. Eu acho que é nessa vibe, né? O Frankenstein tem essa similaridade com o Hulk do Eric Bana. E eu falei, tá bom, cara, você tá em 2025, você tem tudo para fazer o Frankenstein da história do cinema. E aí, repetindo todos os argumentos que já foram dados, dentro de uma expectativa, de uma história, de uma forma que ele se posiciona na indústria, artisticamente, dentro do cenário de horror, que é bastante decepcionante. Eu acho que isso que dá para sintetizar ali. E lógico, como tem filmes que eu gosto dele, o problema a frustração é justamente de onde eu coloquei minha maior expectativa ser mais fraco do que outros filmes. Eu não acho que é algo tão trágico quanto A Forma da Água, mas, por exemplo, eu prefiro Hellboy, eu prefiro O Labirinto do Fauno, eu prefiro Cronos, eu prefiro... Acho que a maioria dos filmes que eu vi em relação a Frankenstein, só A Forma d'Água que eu coloco, acho que objetivamente abaixo de Frankenstein. Tem assim, muitas nuances para a gente até debater, porque parte desse problema da segunda tela é um problema da Netflix. E aí você fala que ele sempre vai lutar pelo corte final dele, não sei até que ponto existe uma influência da Netflix, ou influência ou convencimento de que as coisas precisam ser cada vez mais expostas, porque hoje é assim que o público reage. E eu, sinceramente, não sei até que ponto a Netflix está errada, porque o espectador realmente está assim. Realmente o espectador está assistindo as obras em duas telas. Já está moldado a fazer isso, né? É claro que a Netflix exerceu uma influência muito grande no espectador ser desse jeito, mas me parece uma coisa meio um caminho de mão dupla, né? O espectador, a partir dessa era de redes sociais, dessa era de telas, acaba sendo muito mais disperso, e os filmes contribuem com essa dispersão também, criando obras que a dispersão é bem-vinda, né? Eu vou só acrescentar um detalhe, que o Caverna falou sobre como o texto é mal escrito, mas eu acho que não é um problema que se limita ao texto, mas como isso vai ser verbalizado de uma maneira péssima. E uma outra impressão, e lógico que a gente vai ficar no campo da impressão, a gente não pode falar que é isso que estava acontecendo, mas a impressão também é que
que os atores não se esforçam na questão da performance, já com uma expectativa que 90% do público vai ver esse filme dublado em um outro idioma. A impressão é essa também. Por que o Oscar Isaac vai fazer, de fato, um sotaque britânico interessante, se 90% vai assistir dublado por qualquer uma dublagem porca em alemão, o outro vai ver uma dublagem porca brasileira, e outro vai ver em outras dublagens. Parece que, tipo assim, ele nem pensa nessa questão do... Cara, essa é a obra original, ela tem que ser boa, ela tem que ter a melhor qualidade. Não, ela já antecipa todas as distorções que vão ter nesse sentido e entrega uma obra original com qualidade de produto dublado do ponto de vista da interpretação. Porque uma coisa é uma obra ser lançada para o cinema e aí ela ter as versões dubladas no cinema e todos os atores têm ciência de que isso vai acontecer, enfim. Outra coisa é ser empacotado dentro de uma Netflix em que ela praticamente, assim, a maioria das pessoas vão assistir dublado, infelizmente. Então, realmente, talvez eu imagino que se impacte muito na hora do ator já sabendo como é que essa obra vai entrar, né, no catálogo da Netflix, sem ir para o cinema antes, ele já imagina isso. Provavelmente isso realmente afeta, né, Bruno? Uhum. Uma frase que o Pídio falou no começo, e já voltando para ele, é que esse foi o filme que Del Toro sempre sonhou em fazer, não é isso, Pídio? Eu tô começando a ficar desconfiado de todos esses diretores que fazem de tudo para lançar a obra da sua vida, né? Porque, sim, geralmente vem bomba. Fala aí, Bruno, antes de passar para o Pídio. Só vou deixar claro, e aí eu sou o cara que mais apela aqui, mas lembrando que esse estigma de um diretor que queria fazer uma adaptação e desafiou toda uma indústria, da última vez que isso aconteceu, que eu lembre, surgiu o Apocalipse Now de Francis Ford Coppola. Então, vamos lá, não são todos os diretores, então tem aqueles que... Mas dele surgiu Megalópolis. Não, mas ele é um filme incompreendido. É um filme incompreendido. Mas nem se compara o estigma. O Coppola, ele falou que ele entrou na universidade de cinema já com essa promessa. Eu vou fazer uma adaptação de Coração das Trevas e esse meu filme vai ser mais famoso do que o livro propriamente dito. E aconteceu. Batata. Quem gosta de literatura tem quase uma obrigação de conhecer Coração das Trevas. Mas Apocalipse Now é quem já viu... Se você já pegou um filme um pouquinho mais antigo para assistir, tu já ouviu falar em Apocalipse Now, já jogou lá na lista dos melhores filmes do mundo da IMDb. Exato, nas grandes listas. Final, pô. Eu li para produzir conteúdo. Filme, pô. Eu também. Eu li o livro para produzir conteúdo sobre Apocalipse Now. Mas, Bruno, é diferente, porque isso é uma entrevista que ele vai dar depois e tal, beleza. Mas quando o diretor chega na mídia, já com o diretor já grande, chega e fala, esse é o filme que eu sempre sonhei fazer, geralmente vem bomba, né? E nem vem com essa de que Megalópolis vai ser famoso daqui a 30 anos, porque daqui a 30 anos a gente discute isso, então. Por enquanto é um fracasso daqui a 30 anos retumbante. A gente faz o clube dos velhinhos, e aí a gente vê o resultado. Mas faz aí tuas considerações também em relação a esse filme, se tu já tinha ouvido falar desse filme há um tempão e gerou alguma expectativa, né? Então ele acabou te decepcionando também, ou tu já estava meio assim para esse filme? Cara, aí a gente vai voltar, né? Del Toro. Eu conheci o Del Toro pelo famoso Mutação, de 1997, que é o filme da barata assassina, que tem um composto químico cai nos esgotos de Nova York e geram baratas humanoides que começam a matar o sem-teto. E aí um grupo de cientistas, especialistas investigam o que está acontecendo. Então, um filme B, bem filme B, que foi um sucesso razoável no cinema, chamou a atenção e, obviamente, arregaçou na locadora, né? Foi aí que realmente eu fiquei conhecendo esse cara, Guilherme Del Toro, um mexicano com cinema latino, com essa pegada de terror, o cinema de horror mexicano é um cinema muito interessante, embora pouca coisa surja, né, pra gente, mas quando você vai ver, isso vem desde de piscas eras, lá, desde anos 40, 50, até o início do cinema mexicano mesmo. Depois de Mutação, ele vai fazer Blade 2, que é melhor do que Blade, de novo com Wesley Snipes, o vampiro, e é um outro filme que foi a mesma coisa, um filme B,
sucesso razoável no cinema, um sucesso bom no cinema e outro sucesso extraordinário na locadora. Aí ele vai para o Hellboy, que é um personagem de quadrinhos sensacional, da Dark House, do Mike Mignola. O Mike Mignola é um daqueles autores do quadrinho estadunidense que saiu, que se formou, né, desenhando DC e Marvel, e junto com a revolução da Image, ele saiu fora para criar o seu próprio personagem, que é o Hellboy, né, que é fruto de durante a Segunda Guerra Mundial, nazistas, feiticeiros e a reencarnação do Rasputin, que é tipo o Rasputin da Primeira Guerra Mundial, né, o monge louco, fazem um ritual satânico para chamar o demônio para a Alemanha ganhar a guerra. Só que não vem o demônio, vem o garoto demônio, né, o Hellboy. E aí ele é criado por um cientista que, obviamente, mostra que ele acaba sendo humano. Ou seja, ele é mais humano do que... Ele é menos monstro, ele é monstro pela aparência, mas é mais humano que os humanos, que é o que vai estar também lá no Blade e em todos os filmes do Hellboy. Então, e todos os filmes do Del Toro, né? Então, o Del Toro, minha relação com o Del Toro é uma relação de respeito por um cineasta que tem uma autoralidade e trabalha com um gênero do qual eu gosto muito, que é o gênero do horror. Aí vem Círculo de Fogo, que é uma brincadeira com aquela Transformers, né? Com mecha, que é um bom filme de aventura, meio bobo, mas vai lá, passa, né? Aí vem Colina Escarlate, que eu acho uma coisa horrível, se não é pior que Frankenstein, está mais ou menos na mesma linha, né? E tem A Forma da Água, que ele ganha o Oscar. Eu não sei como é que ele ganha o Oscar com esse filme, por que esse filme ganha o Oscar. Não sei, é um filme que me incomoda desde a primeira vez que eu assisti ele. E tem, óbvio, O Labirinto do Fauno, que é a obra-prima do Del Toro, né? É o masterclass dele, né? É o trabalho mais primoroso dele. A partir daí vem esse papo, eu tenho projetos que eu quero fazer, eu quero refilmar O Beco do Pesadelo, que é um filme lá dos anos 40, uma mistura de fantasia com noir, que se não é o Tyrone Power, é o Montgomery Clift que faz o papel principal, e é um filme interessante, tem uma pegada de noir, uma pegada meio insólita, estranha, que lembra um pouco os livros do Bradbury, principalmente aquele do circo, né? Trabalha essa ideia do espetáculo, do circo de horror, né? Que está na base do filme original, e o Del Toro, obviamente, retrabalha, atualiza, né? Lembra um pouco aquelas... Acho que a ideia dele é, né, fazer uma coisa parecida com aquela série da HBO, Carnivale, mas realmente não funciona. Então, esse é o primeiro projeto dos sonhos que já não dá certo. Aí vem o Pinóquio, que esse funciona, que trabalha animação, stop motion, aquela coisa toda, e realmente é um filme encantador, né? E aí vem depois o Frankenstein agora, né? Que, quer dizer, é o que você falou, você tem que ficar meio de olho com os projetos dos sonhos do Del Toro, né? O próximo, aí ele diz que é sonho mesmo, de novo, sonho, é Montanha das Loucuras do HP Lovecraft, né? Não vai rolar nunca, Bom, a Netflix dá o dinheiro, né? Mas eu não sei. É um rapaz sonhador, né? Ele é um rapaz sonhador. E a gente tem que pensar que, por exemplo, Montanhas da Loucura tem uma versão... Esse aí é amaldiçoado, inclusive. Ele sempre tentam adaptar e não acontece. E tem uma versão que trabalha um pouco essa ideia, que é o do... Aquele A Beira da Loucura. A Beira da Loucura, do John Carpenter. Isso mesmo. Que vai bem... Legal. Ótimo filme. Que funciona bem. Então, é o seguinte, o Del Toro não me incomoda Frankenstein, porque eu já fui incomodado lá no circo. Várias vezes. Já fui incomodado na Colina Escarlate. E Colina Escarlate é impressionante, porque eu queria gostar do filme, mas à medida que eu assisti no filme, não tinha como. E aí as pessoas falam, não, a cenografia, a fotografia, não sei o quê. Tem gente que acha que esse filme é bom. Fazer o quê, né? Eu gosto de coisas que as pessoas não gostam, então fazer o quê? Mas, e aí A Forma da Água, o cara ganha o Oscar com um filme desse, quando o Labirinto do Fauno é muito melhor o Labirinto do Fauno, sabe? Então, não chega a decepcionar. Eu assisti muito filme de Frankenstein, gosto do Frankenstein, vi o filme de 31, A Noiva de Frankenstein, e Frankenstein criou a mulher. Quer dizer, passando aí do horror da Universal para o horror da Hammer, passando por aqueles Frankenstein dos anos 80 e 90. Tem um filme de Frankenstein, por exemplo, que ele é um caçador de monstros.
Tem um filme de Nossa, Frankenstein. é verdade. Ah, tem ele no filme do Van Helsing, pô. Tem a versão Pois é. no filme do Van Tem o Helsing. Frankenstein naquela minissérie, naquela série muito boa, Penny Dreadful. Né? Isso, Penny Dreadful. Nossa, é sensacional também. Aquela série muito Ótima boa. versão Tem o dele, Frankenstein, que é do Roger Corman, que foi feito nos anos 80. Não tem Também. o Frankenstein não tá no Rock Horror Picture Show também, no musical? É o Dr. Frankenhooker, né? Que na realidade que ele faz homenagem uma ao paródia, Dr. né? Ele faz uma Frankenstein, paródia. É um doutor travesti que quer criar o amante perfeito, né? O Rock Horror Show bebe no Frankenstein, é uma versão do Frankenstein para show. Então, quer dizer, é muita coisa, né? E quando você fala assim, não, o Del Toro vai fazer o seu projeto da sua vida, você dá um voto de confiança, mas você dá um voto de confiança sabendo, né? O cara fez Colina Escarlate e fez A Forma da Água. Eu não vou com tanta força, né? E o Frankenstein é o cara da banheira, o Jack Belord, né? Então, eu tô lembrando só de banho. É que eu acho que, assim, eu pedi, até desculpa te interromper, mas e voltar no que todo mundo aqui puxa, talvez o elemento que gera essa sensação terrível ao redor do Frankenstein, pelo menos assim, no meu âmbito pessoal, é realmente a questão da exposição de texto. Sabe, os outros elementos, se não fosse a exposição de texto, talvez os outros elementos iam fazer sair um filme nota 7. Um 7, sabe? O 7 perfeito. Filme que você sai e você fala, pô, legal, me diverti aqui, não é a adaptação definitiva, não existe isso, né? Mas não é a melhor adaptação que a gente tem, etc. O texto deixou esse filme, pra mim, irritante de acompanhar, sabe? E desculpa te interromper novamente. E aí eu concordo com o que vocês estão falando. Um dos grandes problemas desse filme é justamente isso, porque é uma coisa assim do tipo... o monstro não é o feio, é o homem que é o monstro, não sei o quê, que é expositivo. Você não precisa disso. Qualquer pessoa que leu a sinopse do livro, que leu, sei lá, a resenha de venda do livro... Não precisa ser do livro. Esse tipo de concepção de obra, acho que foi Bruno que falou, já é meio que... Tá meio que no... Tá até no subtítulo do livro, gente. Prometeu Moderno. O Prometeu Moderno. Do livro, Prometeu Moderno. Tá jogado ali para você. É isso. Então, isso talvez seja... Talvez não. Isso é o mais decepcionante. É você pensar o quanto que o Del Toro, que é um autor, que tem a sua assinatura, cai na esparrela da Netflix. Que ele faz aquilo que a Netflix está falando para os roteiristas, né, e diretores fazerem. De vez em quando vocês explicam como é que tá, o que está acontecendo, porque se o cara estiver no celular ou estiver no tablet, ele vai conseguir seguir o filme. É isso. Aí tem um ponto interessante, porque uma coisa que eu escutei as pessoas falando foi que o Del Toro parece estar no piloto automático. Eu não vou dizer que eu gosto dessa frase como um todo, porque eu acho isso também um argumento preguiçoso e que explica pouco. Mas o que eu percebo é que a Netflix, quando traz esses caras que são supostamente mais autorais, eles não querem que eles dirijam esses filmes, mas que os filmes tenham a cara de filmes dirigidos por esse diretor. Lá atrás, em 2019, para mim, tem 2 exceções, eu tenho conversado até com o Hugo sobre isso. O Irlandês, do Martin Scorsese, e o História de Casamento, do Noah Baumbach. De fato, o Irlandês tem uma assinatura do Scorsese muito marcada, inclusive acho que deve ter sido até uma exigência, né? Tem que ter uma cara de filme de Scorsese, até porque isso vai ser explorado no sentido de marketing, de publicidade. Só que uma vez que o diretor está lá, obviamente ele não vai ter liberdade para fazer o que ele quer, só que não só parece que a intervenção da produção em cima do diretor, parece um órfão de direção, parece que não existe direção, e quase caindo aqui num discurso de filme de algoritmo, por exemplo. Você chegar num prompt de IA e falar, simule um filme do Del Toro com assim, 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 assado. Porque, como eu falei, a função do diretor é justamente encontrar o tom da interpretação, da performance, sugerir mudanças no texto, obviamente com uma divisão de funções, cada vez isso se torna mais idealista, né? O diretor de fato ter controle sobre isso. Mas parece que é isso, é um filme feito só para ter a cara de um filme do Del Toro, mas muito órfão de direção. Quase fazendo o pior comentário, né? Sabor Del Toro. Sabor Del Toro. Aí eu vou até voltar no que eu falei do Noah Baumbach. O História de Casamento é um filme que precisa de um diretor que tem muito essa habilidade da direção de atores, né? Como o Noah Baumbach tem desde o cinema independente uma experiência com teatro. Então você sente a necessidade de um peso de um diretor experiente para aquele filme ser aquilo que ele é. Eu não estou nem dizendo se vocês consideram a História de Casamento uma obra-prima, mas é um filme que com
você sente a direção cena a cena até chegar naquilo que ele de fato é. Um drama, chegar no auge, no clímax, enfim. Sem querer limitar o trabalho da direção a isso. Mas Frankenstein parece algo mais desenho animado, uma vez que eu tenho um conceito, executa aí e anima até o final. Ou seja, a criação dos cenários, a criação, a parte da maquiagem dos monstros e tudo, ela é meio automática até o final. Porque não é algo que, talvez que conceitualmente revelador durante o filme. É só isso. O personagem é assim, o cenário é assim, e tem um texto que tem que ir até o final com as coisas sendo exatamente dessa maneira, porque é o filme do Del Toro, com esse imaginário, com essa fantasia, e por aí vai. Mas é muito o que eu falei, é um filme que extrai o que é principal tenta extrair o que é principal do livro e não traz alma para isso. E trazer alma para isso é contextualizar. Então todo o resto fica vazio, todo o resto fica parecendo animação, todo o resto fica parecendo piloto automático, porque a partir de tudo isso aqui, de toda a concepção da caracterização dos atores, da maquiagem, dos efeitos especiais, toda a concepção de atuação dos atores, elas servem a quê? A transmitir a vibe do livro? É isso? Porque se for isso, tá aí. Esse é o resultado. E ainda entra, tipo assim, que não é nem a vibe, né? Passar uma vibe do Del Toro, sabe? Dar essa identidade para que a gente veja o filme feliz. Não, é exato. Porque tem essa identidade. Trazer, maquiar eu falo mais do sentido da força do filme. Não existe uma força que é trazida por Del Toro. A força tá toda no livro, com a maquiagem de Del Toro. Não, e só corrigindo quando eu falo parecer animação, aí eu não tô nem falando da animação enquanto técnica, eu tô falando de fato do desenho animado para criança que naquele conceito de distração, de entretenimento, e não enquanto técnica. Esse é o problema. Exato. Porque se fosse enquanto técnica, eu acho que ele conseguiria ser ainda mais expressivo. Acho que as coisas poderiam até ganhar mais expressão, porque tem mais liberdade. Como o Caverna citou, essa questão dos cenários disformes. Cara, e isso não é o suficiente para trazer essa sensação, de fato, de uma direção autoral que está ditando os rumos, né? Por exemplo, vamos escalar isso, vamos fazer a coisa ficar tão disforme que o espectador vai ficar meio desorientado, o que seria muito bem-vindo, talvez, em certo sentido. Até porque essa desorientação poderia ajudar a saber, de que lado eu me posiciono aqui da criatura e trabalhar uma ambiguidade dentro disso. Dá pra gente fazer... Só para... Só para não fugir muito do que o Bruno falou, é animação no sentido de ilustração, né? Já existia algo e o Del Toro seria o desenhista que ele vai ilustrar aquilo, mas nada daquilo é muito... Assim, tem uma concepção dele de fato. É mais aquela cara dele. Sem força, isso. Sem força, exato. Fala aí, João. Dá pra gente fazer um paralelo, e o legal é que nesse ano vai dar pra gente até debater mais forte sobre isso, porque a gente tem outro diretor que vem trabalhando com histórias muito clássicas, que é o Robert Eggers, né? Ele vindo ali com O Homem do Norte, ele vindo com, né, o remake de Nosferatu, que também tá caminhando nesse meio de fazer histórias do gótico. Esse ano vem o Lobisomem, né? Ele faz o Werwolf, né? Ele vai adaptar o clássico aí do Lobisomem, que eu, sinceramente, não errou ainda. Então, podem vir voltar aqui nessa live e jogar na minha cara. Ó, ele errou pela primeira vez, mas eu estou apostando aqui agora, ele não errou. Se eu tiver errado, eu mando R$1 no Pix para cada um dessa live aqui. Deixa anotado, hein? R$1 no Pix. E ele vem trabalhando também com esse elemento do gótico, o Nosferatu, a predominação, né? Predominam-se as sombras, né? Toda essa questão do resgate do gótico enquanto movimento, enquanto expressão estética e artística. E Aí você me desconcentra, Bruno. Mas eu digo que, pelo menos, no Eggers, a gente consegue ver alma, sabe? Se acerta ou não, ele coloca uma alma ali dele. Sim. O Nosferatu tem os altos e baixos, eu também não considero o melhor, eu ainda fico com o Farol como o meu favorito, pela questão temática mesmo, né? De terror cósmico e etc. Mas a gente não vê essa interferência de um texto bobo, sabe? Que é uma tendência ali que não tá só, gente, para deixar bem claro, isso não é um mal exclusivo a Frankenstein. É um mal que tá atingindo muitas propriedades intelectuais como um todo da mídia visual.
Frankenstein é mais um sintoma que deixa mais claro, que deixa exaltado essa problemática de textos expositivos, de fazer produção pensando em tela secundária. A gente não precisa nem entrar no mérito, mas outro que fez isso, muita gente clamou, foi o próprio, né? A última temporada aí de Stranger Things, né? Do Bagulhos Sinistros, que passa pela mesma problemática, de você conseguir ver a série lavando a louça. Muito conteúdo que visiona você não ter que prestar atenção nele. E que estranho essa relação com a arte. E a gente pega para falar de um clássico, de um livro que está aí, publicado desde 1818, que sai a primeira edição de Frankenstein, com gente estudando no mestrado, doutorado, um clássico eterno do horror que a gente não vai estar aqui pela última vez falando de alguma adaptação desse livro no cinema ou em série. E vindo de um diretor com currículo e a gente passar por essa frustração, esse desapontamento, né, essa coisa que não é lá nem cá, é muito triste, porque poderia, né? Poderia. Frankenstein, pô, a gente não tá falando de uma identidade, uma propriedade intelectual oculta, cult, underground, que poucas pessoas vão procurar. É algo muito acessível ao público, é uma criatura que tá no nosso imaginário no todo. Manifesta até no Pica-Pau, gente. Até no Pica-Pau parodia Frankenstein, sabe? Então, é frustrante. Não, e assim, uma coisa que tem acontecido nos últimos Oscars também é, por exemplo, tem que ter o filme da Netflix lá, né? Então, cara, a própria academia meio que consolidando essa crise, né? Tipo, ainda indicando ao prêmio mais importante do cinema. O prêmio, né? Porque em termos de, o desdobramento disso para legado cinematográfico tá ficando cada vez mais insignificante. Mas isso, é coroar uma narrativa, né? Tipo, isso é o padrão de qualidade agora. Pode falar. Se vocês permitem até uma pergunta para vocês, porque assim, eu não tenho um consumo muito assíduo do conteúdo Netflix. Muito difícil de eu parar ali para ver coisas autorais da Netflix. Eu consigo me lembrar das que eu assisti, né, sem ser que se relacionar a obras exteriores, com Frankenstein, que é uma adaptação Netflix, eu vou ter interesse por isso. Eu penso, tipo, sei lá, no Missa da Meia-Noite, que eu gosto muito, não o Midnight Gospel, que é o podcast, o Missa da Meia-Noite de terror, de vampiros, esqueci quem é o diretor, enfim. Eu não me lembro de tantas coisas na Netflix, eu penso no Irlandês, como vocês já citaram, que é um ponto muito fora da curva ali das produções Netflix. Aí a minha pergunta é sobre o quê, né? Se vocês têm contato com outros filmes ou séries da Netflix em si, e se esse texto também se reflete, essa questão da tela secundária, de ter um texto mais expositivo. Tem um filme do Matt Damon chamado Como é o nome do filme? Deixa eu pegar aqui, tá? Dinheiro alguma coisa, né? Dinheiro alguma coisa, é The Rip, com Matt Damon e Ben Affleck. O Matt Damon deu uma entrevista promovendo esse filme, que é da Netflix, falando que a Netflix exige que o filme seja expositivo, que o filme tenha cena de ação frenética no começo para chamar a atenção e segurar o espectador, que as frases importantes, elas precisam ser ditas mais de uma vez. Quer dizer, isso aí tá explícito, tá exposto. Paradigma já. Se a gente olhava isso há alguns anos atrás como constatação, mas sem ser da parte dos produtores ou dos envolvidos, de explicitar isso, agora eles explicitam isso sem nenhum problema. Então já está posto como algo modus operandi, né? Modus coisas operandi. Que há 6 anos atrás a gente ficava com medo de ser um excesso de criticidade, está se revelando, se institucionalizando. É um negócio absurdo. Da gente não querer ser o chato de apontar, e aí os próprios envolvidos estão falando. É isso aí, se tornando paradigma. Como normal, né? Aquilo que era receio virou paradigma. Isso é um absurdo. Mas eu posso fazer um comentário. Acelerado pela pandemia. Tem Claro. uma coisa só que a Netflix faz eu morder minha língua, mas eu não sei o quanto eles têm poder de intervenção. Mas dentro do mundo ali das produções orientais, especificamente das animações japonesas, eu sempre, em algum momento, mordo a língua, porque eu não sei o quanto a Netflix tem intervenção sobre os estúdios do Japão, né? Porque é mais parceria, né? O estúdio, eles puxam uma parceria com o estúdio japonês, e aí esse estúdio produz uma animação original para Netflix ou uma adaptação de algum mangá famoso. E aí nisso dá pra gente, assim, eu consigo formar uma lista assustadora de coisas muito boas, mas aí aquele lance, como é parceria, então se puxa um estúdio lá do Japão,
que trabalha ali, né, nessa divisória asiática ali, né, do Japão dentro da Netflix, e se não, imagino que eles ainda não sofrem tamanha intervenção em suas obras, sabe, de ter esse ciricutico de chegar, ó, a história tem que ser assim, assim, assado, e nananana. Eu acho que Japão é muito exceção, não somente nessas obras que são produzidas para serem lançadas na Netflix, mas como o próprio catálogo, né? Praticamente todos os filmes da Ghibli estão lá na Netflix. Sim, então eu todos. acho que é uma exceção Ainda estão, né? muito grande. Cara, e se a gente pensar num conteúdo, né, cada vez mais universal, cara, você vê um filme da Nigéria falado em inglês, um filme da Índia falado em inglês lançado na Netflix. É uma busca por universalismo completo. De fato, essa padronização e essa universalização que vai passar por esse texto expositivo, cara, como eu falei, vou repetir a mesma palavra, já é um paradigma, entendeu? Eu vejo muito mais esse lado mais asiático como exceção. E por que eu acho? Eu acho que já é uma política interna do país, especificamente. Deve ser algo assim, que, cara, tem esforço estatal para barrerar isso, para falar, não, vamos defender um número mínimo de produções originais aqui, que sejam feitas no nosso idioma, enfim, buscando soluções de distribuição, porque, assim, o Brasil não vai ser hegemonia no audiovisual, já estou deixando aqui falando talvez o óbvio, então talvez não é mais algo que a gente se preocupe em teoria. Enquanto não, por exemplo, a Coreia do Sul, que desde 2019 também vem tendo uma maior distribuição internacional dos seus produtos culturais, audiovisuais principalmente. A gente vai falar de Round Six, Parasita e Doramas, enfim. Cara, esse lado, eu ainda acho que eles ainda têm um objetivo de se tornar hegemonia, fazendo, obviamente, um cinema dentro daqueles acreditam que é um bom cinema. Não é hegemonia pela hegemonia. Por exemplo, vamos assimilar um modelo estético que é hegemonia para ver se dá certo. Não. É fazendo um cinema que eles acreditam ser o cinema bem feito. Eu acho exceção. É isso aí, vamos para as considerações finais e indicação, então. Vamos começar aqui com Eupídio para fazer as considerações finais dele e uma indicação que ele achar, que ele lembrou aí na hora do debate. Tem algum tema para indicação ou o tema é livre? Livre, tema livre. Não vai ser filmes do Del Toro também, não, né? Porque eu já falei qual que é o meu aqui umas 4, 5 vezes, então seria repetitivo. O meu é de Del Toro. Eu não tenho outras indicações a não ser Del Toro. Eu vou repetir o óbvio, né? O Oscar, obviamente, não é um referente de qualidade. O Oscar é uma obra que identifica momentos, possibilidades, reoxigenações da indústria estadunidense. A Netflix, ela faz parte dessa indústria audiovisual. Existem pontos aí de cisão dentro da questão do cinema e do streaming, que é uma briga que, durante toda essa novela da compra da Warner, o tempo inteiro ela aparecia, né? E a Netflix já falou muita bobagem, já se contradisse, já pediu desculpas e continua falando. É a síndrome do time de Chalamet, né? Provavelmente. Então, é o filme que representa um desses espaços do que é a indústria cinematográfica atual. Um diretor autoral que recebe uma grana para poder fazer o que ele quer, e aí ele vai. Como é um diretor que recebe uma grana para fazer o que ele quer e as exigências de produção ele atendeu, no caso desse excesso de explicação, ele tem a liberdade para poder alçar voos. Mas aí falta, talvez, aquilo que Hollywood teve e ocasionalmente tem, que é o produtor, né? Volta aquela ideia do cinema de produtor, porque você tem um produtor que fala aqui, ó, fulano, vem cá, faça isso. Você vai fazer, mas o produtor está ali. É o Zanuck, o Selznick, que são esses caras que ajudaram a consolidar a própria estrutura do que é o cinema, do que é o cinema hollywoodiano e, de certa forma, que é o cinema mundial. A gente falou da nova Hollywood aqui, e a gente sabe que a nova Hollywood está muito ligada ao Robert Evans, ao Robert Downey, que são esses caras que estavam ali, o próprio Bob Halfson, que estava ali junto, que você tem o Coppola, você tem o Scorsese, você tem o Spielberg, mas você tem esses caras que estão ali, ou essas mulheres que estão ali, né?
Então esse é um filme de excessos. Não é um filme terrível, não é um filme absolutamente decepcionante dentro do que o Del Toro faz, porque eu já disse 2 ou 3 vezes e repito, ele já me decepcionou antes, então já não fico tão perdido. Eu olhei aqui, tem uma relação no Letterboxd de 134 filmes de Frankenstein, que tem uma coisa com Frankenstein. Obviamente está pegando coisa do cinema mudo, desenho animado, citação, um personagem caracterizado como Frankenstein passando no fundo da cena, né? Então, quer dizer, é igual vampiro, né? Drácula já sofreu muito esse ano, inclusive, né? Porque se tem o Nosferatu, tem o Drácula do Luc Besson aí também, né? Então, quer dizer, o próprio Nosferatu sofreu, né? Porque a gente sabe que o melhor Nosferatu é do Herzog, né? Embora vocês não concordem comigo, mas tudo bem. Mas Então, alguém concorda comigo, já melhorou. Então, o que eu posso indicar? Eu vou indicar um Frankenstein, né? Eu vou indicar um Frankenstein aqui, que eu estava até dando uma passeada aqui, e aí eu acabei encontrando esse Frankenstein, que é o Frankenstein do Roger Corman, que é o Frankenstein Unbound, de 1990 e poucos, que eu assisti em videocassete, lançado pela Warner, se não me falha a memória, em que o John Hurt faz o narrador, o Raul Julia faz o Victor Frankenstein, um cara chamado Nick Brimble faz o monstro, e a Bridget Fonda, para variar, faz a Mary Shelley. Quer dizer, essa ideia da Mary Shelley não é nova, porque na noiva de Frankenstein já tem a Elsa Lanchester interpretando a Mary Shelley e interpretando a noiva, né? Então, quer dizer, nem é muito novo, porque a noiva tem também a Jessie Buckley fazendo a Mary Shelley e fazendo a noiva. Então, quer dizer, a gente está sempre voltando. Então fica, mas é um filme B, Roger Corman é filme B, é It's Alive, é eletricidade com efeitos assim práticos canhestos, e tudo bem, já que nós estamos assistindo, vamos lá. Roger Corman, Frankenstein Unbound, o título em português, se não me falha a memória, foi Roger Corman, Frankenstein, o Monstro das Trevas, 1990. E você sabe onde é que ele está disponível. Ele está disponível naquele streaming duplo, né, que a gente gosta de falar aqui, que tem a versão gratuita e tem a versão paga. Daqui a pouco a gente fala. Netmovies, né? Netmovies, exatamente. A minha indicação, eu vou fazer as considerações finais, eu acho que a gente até já explorou bastante, mas falando um pouquinho sobre a concepção da criatura, esteticamente mesmo assim, que foi até elogiado, eu tenho uma relação meio dúbia. Eu acho que aquela primeira aparição dele, que ele tá com o casaco todo despedaçado e que quando ele leva um tiro sobe umas faíscas de pólvora, de fogo, enfim. Eu não gosto muito. Ele parece ser um monstro tirado sei lá, algum monstro da Marvel ou não sei, da franquia Harry Potter. Dentro do contexto, não parece um dementador. A verdade é essa. Eu não sou muito fã desse tipo de concepção pro Frankenstein. A partir do momento que o Frankenstein aparece... O Frankenstein não, a criatura, perdão. A partir do momento que a criatura aparece sendo concebida, aí sim é fantástico. Inclusive, quando a criatura ainda não está formada, né, que está só um pedaço do corpo e ele ativa lá a eletricidade e eu mostro que ele está fazendo a palestra, eu acho aquele momento ali sensacional, que é logo no começo do filme. Então, é um filme que eu tenho diversas nuances, assim, né, de gostar de uma coisa e dessa mesma coisa, às vezes, decepcionar dentro do próprio filme. Em minha indicação, eu não consigo ser muito criativo aqui na indicação. Eu acho que ninguém vai conseguir, talvez. Mas eu vou indicar um filme do Del Toro, vai ser o Hellboy, o primeiro. Para quem ainda não assistiu, eu imagino que a grande parte das pessoas que gostam de cinema já assistiu. Mas se você não assistiu, assista, é um bom filme de Del Toro. É meio óbvio, mas seria mais óbvio o Labirinto de Fauno, né? Então, pelo menos sair um pouquinho. Sair um pouquinho aqui. Enfim, mas o Hellboy. Eu assisti o Hellboy, depois assisti a versão de 2020. Acho que 2020, não é? Essa versão nova que saiu aí. Eu fui assistir esse filme. Recente.
achei terrível, e aí eu fui me desintoxicar assistindo a versão do Del Toro que eu não tinha visto ainda, e é bem boa, pode assistir os dois, são bem legais os dois filmes. Fica aí então minha indicação. Quem quer ir agora, Bruno Barros ou João Posso Vitor? ir? Então, Vai lá. Bora, Bruninho. então eu vou na sequência indicar Hellboy 2. Brincadeira. Cara, eu gosto dessa. Cara, eu gosto dessa parte do Frankenstein, novamente, da criatura, como algo diferente, porque é justamente aquilo que eu falei sobre os filmes do Frankenstein sempre estarem presos a uma materialidade. Até porque é o que dava para fazer em 1950, 1960, né? Tinha que ser um ator maior, um pouco mais forte. Então, assim, a gente não sabe o quanto que essa concepção visual da criatura está refém de uma limitação prática. Então, por isso que eu gosto dessa versão do Frankenstein, da presença dele no começo, né? Porque depois isso desanda. Minha indicação não vai escapar de uma ideia de monstro da Universal, e eu vou indicar O Homem Invisível, que não é o de 2020, nem poderia ser. Eu vou indicar o de 1933, que é a versão mesmo do monstro da Universal dos clássicos. E porque, além de ser o meu filme favorito dos monstros da Universal, eu acho um filme muito engraçado, porque primeiro ele tem que lidar com a ideia de, cara, eu vou esconder o meu protagonista. Em 1930, você não vê o protagonista, não vê o rosto do ator, isso já é uma crise na relação do espectador. E eu acho isso genial. Eu acho que lembra muito o Homem Sem Sombra do Verhoeven também, de tipo, ele fazendo coisas que ele só está fazendo porque ele não está sendo observado. Uhum. É um lado mais cômico e criminoso do Homem Invisível. Eu acho um filme engraçado, bom, e é um filme que eu consigo indicar para uma pessoa que, assim, gosta de filmes de terror, mas não necessariamente gosta de ver clássicos de terror. Pode ser aquela pessoa que talvez nunca tenha voltado nem em Bruxa de Blair, que é algo recente assim, mas que eu acho que dá para ver Homem Invisível justamente por causa do humor e ser um filme curto de 70 minutos. Lógico que tem outras limitações ali, para a época, como eu falei, essa questão da materialidade, como que ele vai fazer uma pessoa ser invisível, porque na verdade ela é enfaixada, né? Ela não fica de fato invisível. Tem truques muito específicos em cenas específicas. Mas eu acho um filme interessante de ser visto. E eu acho que ele chama muita atenção justamente para como você trabalhar com o horror e a fantasia diante de limitações práticas que são muito claras e muito bem marcadas. Diferente de um filme lançado, por exemplo, de 90 para cá, que já lida melhor com essas limitações, e isso não é uma constante dentro do filme que é percebida. Então, O Homem Invisível, diretor James Whale, 1933, eu acho. 3. Exatamente. Isso. James Whale, que fez o Frankenstein, de 1931, fez também A Noiva de Frankenstein, de 1935. João Vitor. Minhas considerações finais vai ser para todos os sofredores de TDAH aí, né? Vai ler o livro, gente. Pelo amor de Deus, se você ainda está em 2026, não tem um hábito de leitura, vá no Frankenstein, que é uma obra-prima única. Se você é amante de ficção científica ou se você ama terror, novamente volto nesse ponto. A Mary Shelley revive esses dois movimentos e ela cria os movimentos, né? Não é à toa que dentro da área dos estudos literários a gente alcunha a Mary Shelley como a mãe, né, a fundadora da ficção científica moderna. Ela pegar o debate ali de iluminismo, de racionalismo, né, da questão do debate científico da época e projetar isso no livro. Então, assim, vá na fonte, faça esse movimento, vem aqui, agrega pra gente, comenta, olha, li o livro, fui ver o filme, tive essas impressões, porque é legal você ter esse movimento de ter contato com a obra original e ver o filme, pensar sobre, né, o filme enquanto adaptação, e aí você chegar aqui e também falar mal do texto expositivo que esse maldito filme tem o tempo inteiro, e vai te deixar em crise nesse momento, tá? Espectador. E a minha recomendação, eu vou estar junto com o Hugo, eu vou estar aí na Recomendada Del Toro, e eu vou estar recomendando Espinha do Diabo, aí, né, dirigido por ele na época que ele ainda tá fazendo cinema no México, né, um filme aí de uma criança de 12 anos que perde os pais por conta da Guerra Civil Espanhola e vai, né, ficar em um orfanato onde tem um espírito de uma criança clamando por vingança. E aí ele vai, né, entrando toda nessa trama de descobrir as verdades daquele orfanato, né, descobrir todas as nuances e, novamente, olha aí, gente, talvez o fantasma não seja o real vilão da coisa. Olha como a gente já tá vendo o mesmo tema
lá atrás, né? Mas fica a recomendação, o filme tem uma fotografia sensacional. Acho que todo mundo vai gostar por conta de ter essa nuance, de ter uma mensagem humanitária ali muito interessante, porque ele também tá, né, igual o Bruno falou sobre o Labirinto do Fauno, a gente já tá percebendo essa questão metafórica de puxar dentro do elemento fantasioso, na verdade um comentário muito ácido, né, sobre um momento muito trágico, sobre condições muito trágicas de manipulação, de fascismo e etc, que o Espinha do Diabo, né, tá tratando aí do Del Toro. Se eu não estou enganado, é o segundo filme que ele lança na trajetória de cinema dele, se minha memória não estiver falhando, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele ainda tem o Cronos e o Mímico, né? Antes do Espinha do Diabo. Cronos e Mutação é antes, porque o Mímico é o Mutação. Aí depois é a Espinha do Diabo, 2001. Espinha do Diabo. Muito bom, gente. Então fica aí a recomendação, Espinha do Diabo, e vão ler o livro do Frankenstein, por favor. Eu mostrei aqui o livro, eu tive a coincidência, eu comprei um box há um tempinho, que vem esse livro e alguns outros clássicos do horror, e eu comecei a ler, eu não tinha lido ainda o Frankenstein. Eu comecei a ler o livro e algum tempo depois eu descobri que ia sair o filme Del Toro, né? Então, ali, não vai dar pra ver. Bruno não vai conseguir mostrar a tela do celular, Bruno. Olha, eu quero mudar. Olha aí, Bruno já tá comprando o dele, então compre o seu também, é melhor do que o filme, tá aí o Merchan gratuito. Eu quero mudar a minha indicação, tá, gente? Eu sei que não... Olha aí. Boa, já comprou. Já tá... Aí tá certo, Bruno. Aí tá certo. Essa é a versão da Princípios. Eu quero mudar minha indicação. Eu tive uma ideia aqui, que é uma indicação melhor, tá? Então, esqueçam Del Toro, Hellboy. Se você ainda não assistiu, assista. Mas eu vou indicar aqui o filme chamado Mary Shelley, da Haifa Al-Mansur, de 2017, com Ellie Fanny, que é a história da concepção do livro Frankenstein. É uma história batida, é uma cinebiografia bem, assim, no sentido bem genérica mesmo, no sentido de usar as convenções de gênero da forma mais clássica possível. Mas é legal enquanto trazer o espectador a curiosidade sobre o que foi o contexto desse livro. E ainda aborda, assim, algumas questões de como tentou se apagar o nome de Mary Shelley na época do lançamento do livro. Então, bem bacana o filme. Se você não conhece a história, assista o filme, depois leia Frankenstein, tá? Leia o Frankenstein. Inclusive, só para agregar por curiosidade, gente, isso que o comentou, desculpa estender, mas a maioria das autoras nesse período aí, né, as mulheres tinham um espaço somente para escrever a literatura gótica, porque era considerada subliteratura na época. Isso. Então essa é literatura para mulheres, isso daí é coisa para não é literatura de verdade é feita para os homens, né? E aí a Mary Shelley, ela começa ali com a galera pensando que era um homem escrevendo aquele livro, né? Ainda mais que ela tinha um marido que era famoso também enquanto autor, ela tinha o Lord Byron como um dos melhores amigos ali como autor. Então vale a pena por toda essa questão da visibilidade enquanto mulher, a gente ter ela enquanto um símbolo para a ficção científica e fundação, vale a pena como um todo. Tá aí, então. O nome dele era Percy o quê, hein? Percy Shelley. Percy Shelley, né? É o sobrenome que ela teve que adotar, né? Percy by Shelley. O amigo do Byron. Isso. Então tá aí. E do Polidoro. Eupídio, onde é que estão as nossas indicações? Agora houve uma coincidência, né? Frankenstein, Terror das Trevas, O Homem Invisível e a Espinha do Diabo estão os três na Netmovies, que é o gratuito, né? Ou no Look, que é o pago, né? É o mesmo, é o streaming co-irmão. Hellboy tem para aluguel lá na Amazon Prime, na Apple TV. E Mary Shelley, aí você tem que procurar o barquinho do Jack Sparrow, porque é só navegando nos mares da internet, né? Lembrando que se você quiser um desses filmes, manda um direct pro Clube do Filme, porque aqui a gente pode informar você as boas opções para encontrar esses... Exatamente. Aqui a gente não deixa você com vontade de assistir filme, aqui a gente vai procurar o filme. A gente vai procurar fazer você assistir o filme, tá? Eu acho que o Mary Shelley, deixa eu só conferir aqui, tá? Que eu tenho a impressão que ele está na Netflix. Eu acho que não tá não, cara. A não ser que ele entrou agora.
Eu procurei ele semana passada, só tinha nos alternativos da vida. Então é isso mesmo. Então só nos alternativos da vida, como falou nosso querido Eupídio. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram até aqui com a gente. Mais um filme do Oscar. O debate foi bem decisivo em alguns pontos, mas assim, creio que a gente conseguiu passar por diversos pontos. E na próxima live, a gente vai, no próximo episódio, que a gente vai falar sobre Hamlet e Sonhos de Trem, a gente vai trazer para vocês o nosso ranqueamento de melhores filmes do Oscar a partir da perspectiva de cada um aqui. Meu agradecimento a João Vitor, nosso convidado, e a vocês que assistiram. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar a nossa página no Instagram, @Clube do Filme, e também o nosso site clubedofilme.com.br, que tem a crítica do Frankenstein escrita por João Vitor, não é isso, João? Então tá lá a crítica do filme. Leia lá a crítica para depois assistir o filme, ou assista o filme e leia a crítica, ou não assista o filme, mas leia lá a nossa crítica. A gente volta no próximo episódio com Hamlet. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo. Esse momento, esse terceiro momento da pizza, né, é marcado por uma questão da